Uma das principais características da maneira como Deus se relaciona com as pessoas é a realização de milagres. O primeiro ato de Deus relatado na Bíblia foi um grande milagre. E disse Deus, haja luz e houve luz. No próprio ministério de Jesus, nós vemos que os milagres eram constantes. O ministério de Jesus é marcado pela realização de milagres. Talvez por isso nós estamos sempre esperando milagres de Deus, estamos sempre buscando milagres de Deus, estamos sempre precisando de milagres. Muitas vezes estamos sempre dependendo dos milagres. Eu, às vezes, paro para pensar, por que será que Deus não realiza tantos milagres hoje como Ele realizou no passado? Muitas vezes eu pensei isso. Eu penso na minha própria experiência, quantas vezes eu orei a Deus, eu pedi a Deus um milagre, orei realmente com fé e acreditando que Deus iria realizar um milagre da maneira como eu esperava. E eu confesso que muitas vezes eu me senti desapontado comigo mesmo e até com Deus, porque o milagre não acontecia como eu esperava, como eu pensava que precisava. Numa ocasião que foi bastante marcante para mim, eu estava dirigindo assim na cidade e o telefone tocou e do outro lado da linha havia uma pessoa desesperada que me dizia, pastor, por favor, venha à minha casa urgente, porque a minha mãe está morrendo, venha por favor para o senhor fazer uma oração para ver se Deus faz um milagre. Eu me lembro que enquanto eu me dirigia àquela casa, eu comecei a orar a Deus, pedindo que Deus de alguma forma me usasse para realizar o milagre, para a restauração daquela senhora. Eu orei com muita intensidade, orei com muita fé, com muito fervor. Quando eu cheguei àquela casa, eu entrei rapidamente, me ajoelhei ao lado da cama, segurei a mão daquela mulher que já estava inconsciente e eu fiz uma oração muito intensa, muito fervorosa. E exatamente no momento em que eu disse amém na minha oração, ela se mexeu na cama, deu um soluço e aquele foi o seu último suspiro. Eu confesso que eu fui tomado por um sentimento de frustração muito grande. Eu comecei a questionar a Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu que ela morresse assim? Na minha oração, exatamente quando eu orava pedindo um milagre, pedindo o restabelecimento dela, aquela cena me deixou bastante confuso. E a partir daquele momento eu me interessei em estudar, em conhecer melhor esse assunto. E eu descobri coisas extraordinárias a respeito de Deus e da maneira como Deus opera milagres em nossa vida. E uma das descobertas que eu fiz, eu gostaria de compartilhar com você. Deus sempre terá um milagre na vida de quem confia nele. É possível que você não confie, que você não acredite plenamente nessa minha afirmação, porque sempre vem um pensamento assim, talvez não seja da vontade de Deus, talvez Deus tenha outro plano, mas eu estou convencido de que esta minha declaração ela é uma verdade absoluta. Deus sempre terá um milagre na vida de quem confia nele. Você está precisando de um milagre, você está esperando um milagre, você está dependendo do milagre nesse momento. Eu espero que você aprenda bastante com essa nossa discussão que começa nesse momento. Tudo depende do tipo de milagre que você está esperando de Deus. Eu queria reafirmar essa declaração que acabou de ser feita. Deus sempre vai ter um milagre na vida de quem confia nele. E eu quero convencer você nesse momento de que esta é uma declaração absoluta e que sempre funciona. Não tem aquela história de dizer assim, depende se é da vontade de Deus, depende se é o momento certo. Não, não depende. Eu vou tentar mostrar para você aqui esta realidade bíblica. Deus sempre vai ter um milagre na vida daquelas pessoas que realmente confiam nele. A questão é, que tipo de milagre você está buscando e como você está esperando o milagre de Deus? Então eu queria começar fazendo uma pergunta para a gente refletir um pouquinho. Você está precisando de algum milagre de Deus? Será que tem alguém aqui nesse momento que está buscando um milagre? Talvez você nesse momento esteja precisando de um milagre de Deus na sua vida. É possível que você esteja vivendo uma situação na sua família, no seu trabalho, enfim, alguma circunstância da sua vida em que você já buscou solução de todas as formas,
já buscou encontrar solução em todos os recursos e agora você já se convenceu de que não tem mais o que fazer. Talvez uma doença incurável, uma crise financeira para a qual aparentemente não há saída. Quem sabe o seu casamento está indo por água abaixo. Você já buscou ajuda de conselheiros, de líderes religiosos, de profissionais, de terapeutas. Tudo que podia ser feito já foi feito e até agora nada aconteceu. Sabe, é aquela situação em que muitas vezes nós chegamos na vida, olhamos para um lado, para o outro e só temos um pensamento: não há mais nada que eu possa fazer. Eu preciso agora de um milagre. Eu quero dizer que Deus tem um milagre para você. Agora, você precisa entender uma coisa, que Deus tem 3 formas de fazer milagres em nossa vida. É isso que a gente tem que entender. São o que nós podemos chamar os 3 tipos de milagres. Quais são esses 3 tipos de milagres? E sempre vai funcionar assim. Se Deus não realizar o primeiro tipo de milagre, você pode ter a certeza que Ele vai realizar o segundo, ou se não o segundo, o terceiro. Mas se você confiar nele, Ele vai fazer o milagre. Quais são esses 3 tipos de milagres? O primeiro deles é o que a gente pode chamar de milagre sobrenatural. Parece uma redundância, né? Milagres, nós já pensamos em coisa sobrenatural, mas o que significa esse milagre sobrenatural? É aquele milagre que a gente sempre está buscando. É aquilo que é a intervenção de Deus no curso natural das coisas. É quando Deus age de maneira sobrenatural. É quando Deus, assim, em um momento muda as leis da natureza ou age contrariamente às leis da natureza e em um momento Ele transforma as circunstâncias, enfim, Ele age de maneira momentânea e de maneira contrária à natureza, ao curso natural das coisas. Nós temos na Bíblia inúmeros exemplos desse tipo de milagres. Quando Deus, por exemplo, abriu o mar vermelho para que o povo passasse no meio. Quando Jesus disse ao paralítico: levanta-te e anda. Quando Jesus disse diante do túmulo de Lázaro, que já estava sepultado fazia 4 dias, Lázaro, vem para fora. Enfim, são inúmeras situações que nós encontramos na Bíblia, no ministério de Jesus, que demonstram o poder de Deus para realizar milagres sobrenaturais. Jesus andando sobre as águas. Isso contraria as leis da natureza. Jesus dizendo à tempestade: acalma-te e aquieta-te. E de repente o vento para, as ondas diminuem. É a ação de Deus momentânea, repentina, agindo contra o curso natural das coisas. Deus pode e Deus sabe fazer esse tipo de milagre. É esse tipo de milagre que você está buscando? Confie em Deus. Ele pode realizar esse milagre na sua vida. Muitas vezes Deus prefere, em sua soberania, em sua sabedoria, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que realmente vai ter resultado duradouro em nossa vida. Por isso que, às vezes, Ele prefere não agir dessa maneira. E aí vem o segundo tipo de milagre. Qual é o segundo tipo de milagre? O primeiro eu já falei, né? É o milagre sobrenatural, quando Deus age de maneira contrária às leis da natureza. Quando Deus age contra o curso natural das coisas. O segundo tipo de milagre é o que nós podemos chamar de o milagre natural. Qual é o milagre natural? É quando Deus age não contra o curso natural das coisas, e sim quando Deus age através do curso natural das coisas. É quando Deus muda uma circunstância em nossa vida, não de maneira repentina, mas quando Ele prefere agir através do tempo. Eu costumo dizer que o tempo é o maior aliado de Deus para agir na nossa vida. E se tem uma lição que nós precisamos aprender, é a lição da paciência. Esperar o momento de Deus. Deus sabe o momento certo de agir. Muitas vezes Deus age em nossa vida através do tempo. Não mudando o curso natural, mas conduzindo a nossa vida de tal maneira que com o tempo as circunstâncias vão mudando, as soluções vão aparecendo e quando você menos percebe, você olha para trás e vê as transformações que Deus fez. Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida? Geralmente esse tipo de milagre ele é assim quase imperceptível. É o milagre natural. Nós temos na Bíblia também diversos exemplos. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, a história de José, aquele rapazinho que foi vendido como escravo para o Egito. Eu não vou contar a história em detalhes porque não há tempo suficiente para isso, mas a história de José é um grande milagre. Ele foi vendido como escravo aos 17 anos, passou, quem sabe, mais de 20 anos no Egito, sendo traído, sendo injustiçado, foi preso, acusado injustamente.
No final da sua história, como é que ele termina? Como governador do Egito. Ele é elevado ao segundo posto mais importante da nação mais poderosa da terra na época. Eu pergunto a vocês, isso é um milagre de Deus ou não é um milagre de Deus? É claro que é um milagre. A vida dele é um milagre. Mas quando nós estudamos a vida de José na Bíblia, nós não encontramos nenhum momento em que Deus tenha agido assim, de maneira sobrenatural. Nós vamos ver que Deus transformou a vida de José em um grande milagre, mas como? Através do curso natural das coisas. Deus foi dirigindo, conduzindo, mudando circunstâncias aqui, colocando a mão ali. E José nem percebia. Aliás, em todo esse tempo, por todos esses anos, é como se Deus tivesse feito um grande silêncio para José. Não há a intervenção direta de Deus na vida de José. Mas, como eu já disse, a vida dele é um grande milagre. Às vezes a gente está esperando um milagre momentâneo da parte de Deus. Às vezes nós estamos esperando que Deus mude o curso natural das coisas. E nós não percebemos que Deus já está operando o milagre através do curso natural das coisas. Mas eu falei aqui no começo que Deus tem 3 tipos de milagres, não foi? Qual é o terceiro tipo de milagre? Deus opera o terceiro tipo de milagre na seguinte situação. Quando você precisa da intervenção de Deus e você busca que Deus haja momentaneamente, Deus não age. Aí você pensa assim, então Deus vai operar o segundo tipo de milagre, eu vou esperar. E o tempo vai passando e parece que nada está acontecendo. Parece que nada está mudando. Se tem sido essa a sua experiência, significa, sabe o quê? Que Deus já está operando o terceiro tipo de milagre. Sabe qual é o terceiro tipo de milagre? Um amigo meu usa a seguinte expressão para designar esse terceiro tipo. Ele chama de o milagre da força. É o milagre da resistência. Sabe qual é o milagre da resistência? É quando você precisa desesperadamente que Deus haja na sua vida, que Deus mude uma circunstância, que Deus mude a atitude de alguém em relação a você, que Deus transforme alguma coisa que está muito mal na sua existência. Parece que Deus não está fazendo nada. Confie em Deus e você pode ter certeza que Ele vai lhe dar força para resistir enquanto as coisas não mudam. E isso é um milagre. Assim como eu dei exemplos bíblicos dos primeiros 2 tipos de milagres, eu quero mencionar um exemplo bíblico para esse terceiro tipo de milagre. Você já ouviu falar no grande apóstolo São Paulo, não? O apóstolo Paulo, ele precisou de um milagre de Deus. Ele estava vivendo uma circunstância muito difícil. Tinha algo na sua vida que o incomodava muito e de alguma maneira limitava o seu ministério. E ele então ora a Deus e pede o milagre. Ele mesmo disse que orou a Deus 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho na carne. É assim que ele se refere a esse problema que ele tinha. Sabe qual foi a resposta de Deus? No relato bíblico, nós virtualmente ouvimos a resposta de Deus como se Deus estivesse dizendo assim, Paulo, eu não vou operar o milagre. Ele pediu que Deus o libertasse do espinho na carne, mas Deus disse, não, eu não vou tirar o espinho. E na história, nós percebemos que Deus continua dizendo assim, Paulo, quer saber de uma coisa? Eu não vou operar um milagre para tirar o espinho, e também não espere, porque nem com o tempo eu vou tirar o espinho. De alguma maneira, Deus estava vendo uma utilidade naquela circunstância difícil na vida de Paulo, e Deus decidiu não mexer naquela circunstância. Mas aí Deus disse uma coisa para Paulo. Essa declaração de Deus é uma das declarações, a meu ver, mais confortadoras que há na Bíblia. Deus olha para Paulo assim e diz, Paulo, eu não vou operar o milagre, eu não vou tirar o espinho na carne, mas eu quero dizer uma coisa para você. A minha graça te basta. Essas são as palavras de Deus. A minha graça te basta. E Deus continua dizendo assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou repetir o que eu disse no começo aqui. Deus sempre terá um milagre na vida das pessoas, na vida de quem confia nele. Se você confiar em Deus, você pode ter a certeza de que Deus vai realizar um milagre. Se Ele não mudar as circunstâncias de uma hora para outra, continue confiando em Deus, porque Ele vai atuar na sua vida com o tempo. Ele vai atuar na sua vida, alterando a sua vida através do curso natural das coisas. E se está difícil esperar que isso aconteça, eu quero dizer para você continuar confiando em Deus, porque enquanto você espera, confiando em Deus, Ele vai lhe dar força, Ele vai lhe dar resistência.
O que você mais precisa não é do milagre de Deus, o que você mais precisa é do poder de Deus na sua vida. Confie em Deus, entregue a sua vida na mão de Deus. Não desista de permanecer com Deus e pode ter a certeza que o milagre vai acontecer. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã ou depois. E enquanto não acontecer, Deus vai lhe dar resistência, vai lhe dar sabedoria para que você vença diante das circunstâncias. Milagres acontecem sem ter explicação. São fatos comprovados, mistérios da oração. A imaginação não pode compreender a força do milagre com todo o seu poder. Milagres acontecem sem ter explicação, nem mesmo a ciência consegue desvendar. Milagres são presentes lá do céu. Milagres acontecem, milagres de Jesus. Às vezes procuramos a tudo explicar, achamos um motivo por não acreditar. Não seja mais um tolo que cala sua voz. Milagres acontecem, nós temos que falar. Milagres acontecem sem ter explicação, nem mesmo a ciência consegue desvendar. Milagres são presentes lá do céu. Milagres acontecem, milagres de Jesus. Milagres acontecem sem ter explicação, nem mesmo a ciência consegue desvendar. Milagres são presentes